realmente está arrebentando o campeonato de futebol americano, né? A gente está com 2 jogos, 2 vitórias, veio para ganhar, pra gente. Você está quanto tempo? O Dragões fundou em 3 de fevereiro de 2007, fez só isso só parou. 3 aos sábados, 6 semanais, e 2 aos 6. Agora, e uma outra coisa assim, você pensou, aliás, quando acho que vocês começaram a treinar lá, há 2 anos atrás, a gente estava algumas histórias, algumas dizendo o seguinte, existem alguns times de futebol americano treinando no vazio da praia de Iracema. Mas vocês conseguiram formar esse time, só por amigos? A pergunta que eu quero fazer, por exemplo, hoje, quem deseja praticar o futebol americano pode entrar em contato com vocês, pode procurar vocês lá na praia, como é que foi isso? Bom, no início foi uma turma de amigos, né? Alguns poucos amigos, depois de tudo, nós fomos todos os Estados Unidos, fomos um time com poucos amigos, e eles também foram multiplicando, chamavam amigos, colégios, prédios, trabalho, e aí formou um time. E hoje é assim, hoje a gente está bem conhecido, o pessoal que está afim de treinar, chega lá para treinar, se apresenta, a gente tem a comunidade no coach, o cara vai lá, entra, fala que quero treinar e fala, vai lá 2h30, sábado nasceu, e as portas do Dragões estão abertas. Agora, as pessoas que chegam, né, para treinar, elas já têm uma noção de como é o futebol americano? Como é que eles vantagem de forte? Ou pode futebol? Não é fácil. Não, é um pouco complicado para quem nunca assistiu. A maioria do pessoal que vai jogar nunca teve contato com o futebol americano, não sabe absolutamente nada. Não sabe que é se chegar dos lados fazer um touchdown. Eu fui um desses, e quando cheguei lá não sabia poucas coisas. Mas aprende. É bem simples, o jogo depois que você pega a dinâmica dele fica fácil de entender. Tem algumas regras bem específicas, mas ninguém precisa saber todas as regras, tem muito gente mais que sabe todas as regras. Mas a ideia é assim, o cara que acha que não vai pra lá porque não sabe nada de esporte, isso não é impossível. Você pode chegar lá sem saber nada, você vai aprender, é natural. Então, ó, quero inclusive aproveitar a oportunidade de falar para quem está em casa. Se você tiver alguma pergunta para fazer, então, aqui para mim, você pode fazer sua pergunta agora, através desse número de telefone que já está aparecendo aí na sua telinha, 0 operadora de 534-1710. Vou repetir para você, 0 operadora de 534-1710. Entre em contato com a nossa produção, faz a sua pergunta então, aqui para a gente. Tá muito mais de futebol americano. É estranho falar. Futebol americano, popularista, né? Algumas pessoas não sabiam que existia. Depois do torneio, foi muito divulgado que a Patina já fez em outras sites. Então muita gente passou a conhecer o esporte e isso tem sido bom pra gente. Hoje nós temos 4 times, o quinto está se formando agora e a tendência é sempre crescer. A ideia do torneio é justamente essa. Antes tinha um pouco de time, tinha pouco torneio, tinha pouco jogo. A ideia da gente comprar, fazer o torneio é para ter mais times, para ter mais gente jogando, para o pessoal saber que tem gente jogando e querer praticar o esporte. Em outros estados, por exemplo, na Paraíba a gente tem atualmente 8 times. Né? Um estado muito menor que o nosso, mas sim, 8 times. Quando vocês começaram, alguma grande dificuldade de comprar esse material, tipo bola, que não é toda loja de esporte que você vai comprar, né? Não, a bola no começo era sempre na internet. A gente comprou sempre via internet. Os regulamentos de proteção, o shoulder pad, também ainda via internet. Hoje, algumas lojas de Fortaleza já vendem a bola, mas a maioria dos compradores, dos jogadores que compram via internet e vendem no nosso estado. Tá certo. Então, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre essa questão dos equipamentos. E agora nós temos ligação, vou falar com quem está em casa. Alô? 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 Pode falar, quem fala? Alô? Não ouvi, perdão, Gleison. É. Olá, Gleison, beleza, cara? Beleza? Você tem quantos anos? Fala de onde? Eu tenho. Fala de onde? Mais canal. Tá certo, então qual a sua pergunta, Gleison? Eu queria saber se a partir de que idade podem praticar esse esporte. Beleza, então a partir de que idade os Dragões do Mar tá recebendo essa galera? A gente recebe atletas de todas as idades, a gente tinha um time júnior que deixou de treinar por falta de atletas, assim, de atletas menores de 18 anos, mas tem muita gente com interesse de treinar. Hoje no nosso time a gente tem atletas de 15 anos, de 16 anos,
menores de idade, todos menores de idade. Esses, para jogar, eles precisam de autorização dos pais, autorização por escrito dos pais. Mas a gente recebe atletas com menos de 18 anos. 15, 16, 17, 18 anos, depende muito do biotipo. Mas a gente recebe esse tipo de atleta sem problema. Mas não é difícil conseguir a autorização dos pais. A ideia que a gente tem do futebol americano é que é um esporte violento. Na verdade, eu percebi quando fui fazer a matéria que na verdade eu não diria violento. Eu diria que o Vitor Jardel mesmo falou que é um esporte de estratégia, né? É um esporte que você precisa, digamos, imobilizar o outro, parar o outro jogador. Se assim fosse, a gente fosse achar o futebol americano violento, teria que achar o judô violento, teria que achar o jiu-jitsu violento, e por aí vai, né? Uma série de outras coisas. Mas, para os pais, quando o filho chega para o pai e diz assim, pai, estou querendo praticar futebol americano. O que os pais sabem de futebol americano é aquilo que eles veem nos filmes, que são aqueles jogadores voando alto para cair em cima de outro jogador para poder parar. Não é difícil eles conseguirem essa coisa. Não, hoje não é difícil. No começo é o que você falou. A primeira reação é a pessoa que não conhece, a pessoa que acha que é perigoso, acha que vai machucar. Mas o que a gente pede? A gente pede que nossos atletas levarem os pais para assistir o nosso treinamento. Então você pode ver que durante os nossos jogos, aos sábados, tinha muita família, tinha muito pai assistindo, porque hoje eles confiam no que o time proporciona, eles confiam na estrutura do campeonato, que tem ambulância, que tem alunos de fisioterapia. O pessoal falou no show de organização lá. Então, no começo faz sentido parecer violento. Depois que o pessoal conhece o esporte, o pessoal vê que é um esporte de contato, realmente. É um esporte viril, mas que não é, a violência não é a palavra correta para definir. Tá certo, então. E Henrique? E as cheerleaders? Vocês terão mesmo um time de cheerleaders? Que história é essa? Atualmente a gente tem as torcedoras do Dragões, que são irmãs, namoradas, amigas, primas dos jogadores. Aquela mulherada toda que fica lá na arquibancada, né? Mas ainda deixa de contar a história, acho que tem que rir demais. Já vamos ver o nosso câmera mais dourado fazendo essa matéria. E teve uma hora que me perdi do pessoal que estava fazendo a assessoria de imprensa, fui para a arquibancada e perguntei para a torcida, gente, quem está ganhando? Aí todo mundo, Quem sabe o que eu falar? Eu achei mais interessante, porque na realidade o pessoal está lá para torcer pelo time, e tem uma hora que, por exemplo, ou o time avança, ou outro avança, todos os dois gritam. Mas o que é mais interessante é o seguinte, a torcida não sabe como se joga, não sabe quem está na frente, não sabe o placar, mas pelo menos está lá para torcer, está lá para apoiar, né? Sobre o placar, do segundo e o terceiro jogo, e agora na final, a gente está tendo narração lá no ambiente do estádio. Então tem um narrador e tem um comentarista. Então também, justamente para explicar alguns detalhes do jogo, que o pessoal não entende, para ficar falando a pontuação de vez em quando. Então a ideia é essa. Realmente, grande parte da torcida ainda não entende como é que funciona a dinâmica do jogo, mas as meninas que acompanham a gente há mais tempo, todas elas já entendem, são profissionais e elas vibram no momento certo. Sim, muito bem, muito bem, muito bem. Porque agora não aconteceu isso. Quando a gente estava lá, que a gente perguntou, ninguém sabia, mas eu já ia perguntar para vocês se vocês pretendem fazer algum trabalho com o público, para que o público conheça, para que o público entenda, para que o público saiba que, digamos, quando mesmo um jogador do seu time tenha sido lançado ao chão, tenha sido derrubado ao chão pelo outro time, mas ele conseguiu avançar algumas jardas, né? Seja algo positivo, algo do gênero. Vocês pretendem fazer um trabalho público? O que a gente tem feito, a gente tem participado de palestras de instituições de ensino, a gente tem ido à faculdade, tem ido à escola, para divulgar o esporte para as pessoas que vai ser o nosso público-alvo, assim, são os potenciais jogadores de futebol americano, que é aquele pessoal que está na faculdade, são aqueles alunos de colégio. Então, semana passada a gente esteve na Universidade Federal do Ceará, próxima semana a gente vai estar em uma instituição de ensino para falar sobre futebol americano. E a ideia é chamar todo mundo que assiste Matina para que compareça no Murilão sábado. Vai ser um jogo bem legal, vai ser... A estrutura está ótima, pessoal. A estrutura está fantástica, a estrutura. Com toda certeza você não pode deixar de ver. É legal, por exemplo, até mesmo para quem não entende, enfim, você está lá vendo, assistindo aquele futebol americano, trazendo para mais perto de você, algo que a gente imaginava que estava tão longe.
a alguns oceanos aí de distância, né? Outra coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, a respeito dessa proteção. O futebol americano é conhecido não só pela sua bola e pelos jogadores enormes, né, os touros, mas como também por essa